Muito bom dia, prezado telespectador. Terça-feira, dia 6 de julho de 2021 e prontamente nesta manhã a sua central de notícias e informações está a postos para levar até você os principais fatos que se tornam notícia. Está no ar pela Conecta Mais TV, o Conecta News. Beto Guidini, uma ótima terça-feira para você. E nos conte, a neblina baixou na capital nacional do basalto? Parece que estamos em Londres, né, Thiago? Olha a neblina que está lá atrás. E hoje, terça-feira, 6 de julho de 2021, dia da criação do IBGE. E o nosso pensamento do dia. Para escalar uma montanha, basta levar o essencial. Na vida, a bagagem cheia de supérfluos nos impede de chegar à felicidade. Analise o que é essencial para essa conquista. E a previsão do tempo para esta terça-feira será de sol, com algumas nuvens, não chove. Mínima de 7 graus, já a máxima poderá chegar aos 20 graus. Neste momento fazem 8 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã, de terça-feira. Começamos pela região. André da Rocha vacina pessoas com 30 anos nesta terça-feira, a partir das 8h30 na UBS. E nas informações da Serra e do Planalto, o governo do estado inicia a recuperação da RS 129, ponto de ligação entre as cidades de Casca, Davi Canabarro, Vanini e São Domingos do Sul. Pelas notícias do estado, a campanha de arrecadação de cobertores ganha a adesão da dupla Grenal. E nas informações do esporte, Lewis Hamilton renova com a Mercedes e correrá pela equipe alemã até o ano de 2023. E pela economia, OCDE, inflação ao consumidor acelera 3,8% em maio, puxada por preço de energia. E na agricultura, os produtores já podem acessar os recursos do Plano Safra 2021-2022 no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. E pelas notícias do mundo, o Uruguai está prestes a vacinar totalmente 50% da sua população. Nos reflexos da política, o desalento toma conta de boa parte da população brasileira na pandemia. E pela atualidade, Fukushima se tornou lar de javalis híbridos radioativos, diz um estudo. Muito bem, e nós todas as manhãs contamos com o apoio dos nossos patrocinadores. A Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare, viveiro de mudas em Nova Bassano, a Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região, os mercados Porta, onde a sua saúde e satisfação é o que importa, Unimed, Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil, a Dilnet Telecom com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV, e Franco Moda Masculina, que todas as manhãs deixa a gente alinhado e bem vestido para trazer informação até você. Começamos pela nossa região, Beto Guidini. Isso mesmo. Nós vamos fazer uma homenagem aqui, Tiago. Agora são 8 horas e 7 minutos. Caio, como era carinhosamente chamado, deixa para Nova Prata muito mais do que a sua dedicação e trabalho à comunidade pratense. Durante todos esses anos, ele deixou o exemplo de um homem que, com virtudes, princípios e que, por isso, era respeitado e querido por todos. Carlos era secretário municipal de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana e vinha desempenhando um trabalho primoroso junto à atual administração. O nosso muito obrigado por tudo que Carlos fez e contribuiu como empresário, secretário e, acima de tudo, ser humano. Que descanse em paz. Em prova de respeito para essa perda irreparável, o município de Nova Prata decreta luto oficial de 3 dias, a partir da data do seu falecimento. As condolências a toda a família. E agora nós vamos ver uma homenagem da Conecta Mais TV ao nosso amigo Caio Casanova. Olá, embora a tristeza do dia de hoje, com o passamento do nosso secretário de Urbanismo, nosso amigo Carlos Alberto Casanova, o Caio, o município de Nova Prata está muito triste, porque a sua morte veio com uma prematuridade absurda, contava com 50 anos de idade, um jovem.
E mesmo assim estamos enfrentando a situação. Na verdade, o Caio a gente conhece de longa data, desde a sua juventude, conhecemos a família toda, e sempre foi um cidadão muito trabalhador, dedicado à família, participava de muitas entidades, sempre disposto, sempre tranquilo, um esportista nato, enfim, um cidadão de bem, um cidadão trabalhador. Com o seu passamento, decretamos 3 dias de luto oficial no município, com bandeira hasteada a meio mastro, e estamos assim muito tristes, dá para ver pela nossa aparência, inclusive, né? Comovidos, juntamente com seus familiares, demais amigos. E nós tínhamos muitos projetos para a gestão, né? Direcionados à sua secretaria e atinentes também à sua secretaria, como regularização de loteamentos, modificação de legislação e etc. E que agora, confesso que nem pensamos como é que daremos sequência a isto. Mas certamente aquele sorriso do Caio, aquele espírito empreendedor, aquele espírito guerreiro vai ficar em nossas mentes para a eternidade. E jamais poderemos esquecer que quando eu e a Sandra convidamos o Caio para ser nosso secretário, para a pasta que ocupou, ele não titubeou em querer saber maiores detalhes, nada seria maior para ele do que a efetiva colaboração e a destinação do seu trabalho para o melhor do município, para o melhoramento da convivência dos cidadãos. Então, como eu já disse, estamos muito tristes e não adianta, nós temos que ir enfrentando, né, o passar dos dias, o corolário natural do tempo. Certamente vai também nos confortar um pouco e a gente vai tentar adequar as metas que foram projetadas para que em seu nome também sejam todas realizadas. Ou se eu pudesse falar aqui do nosso amigo Caio, nosso secretário Carlos Alberto, com certeza nós iríamos estourar qualquer tempo de qualquer programa televisivo, porque as qualidades positivas que eu mesmo possuía são inúmeras, e quem realmente conviveu com ele, quem o conhecia, sabe disso. Um abraço a todos, esperamos que Deus conforte a família, os amigos, enfim, todos que tiveram um convívio com ele, e que nesse momento ele esteja num lugar melhor e descansando em paz. Um bom dia. Em nome dos secretários e da equipe de secretários da municipalidade, nós gostaríamos de manifestar aqui o nosso sentimento de absoluta consternação pela passagem, pelo passamento do nosso colega Carlos Alberto Casanova, o nosso Caio, pessoa, né, de extrema simplicidade, uma pessoa dedicada, uma pessoa solícita, que vai fazer muita falta no nosso convívio, pela extrema capacidade que tem técnica e que estava trazendo uma grande contribuição para o nosso município numa área sensível e numa área extremamente necessária. Nós queremos agradecer por termos tido essa oportunidade de conviver com o Caio e aprender muito com ele. E, sobretudo, né, da sua participação em todas as nossas atividades. Ele que era uma pessoa da comunidade, uma pessoa que participava também em muitas atividades da comunidade e não fazia diferente aqui também, se preocupando com todo mundo, tentando ajudar todo mundo da forma como ele podia. Então, estamos muito tristes, né? Vai ser uma falta
vamos sentir muito a sua falta aqui no nosso convívio e também na sequência dos trabalhos que ele vinha planejando e que já estava em execução. Mas gostaríamos de desejar que ele tenha, né, nesse momento, né, que ele esteja em paz, que também a sua família, né, entenda esse momento triste e que tenha, né, o conforto, né, divino, que é o que a gente deseja e que a gente pode almejar nesse momento. Muito bem, todos os sentimentos também de toda a equipe da Conecta Mais TV, a família Casanova, os filhos, a esposa, enfim, os familiares. Nesse momento, Caio, sim, era uma pessoa diferenciada e exercia diversas funções em várias entidades municipais. Por isso, nesse momento, Nova Prata segue aí em luto oficial. E nós seguimos a nossa tradição e vamos levando as notícias da região para você nesse primeiro bloco, rumando agora para Nova Bassano, Beto. Isso mesmo. Nova Bassano, a atenção para a segunda dose da AstraZeneca na SF Carolina Bodanese. Na quinta-feira, dia 8 de julho, estará disponível na SF Carolina Bodanese a segunda dose da vacina contra a Covid-19 do laboratório Fiocruz AstraZeneca para as pessoas moradoras da área que fizeram a primeira dose nos dias 12 e 15 de abril. Importante lembrar que da caderneta de vacinação e CPF. E a vacinação deverá ser agendada pelo telefone 3273 1023. E lembramos a população que irá realizar a vacinação que teremos um posto de coleta da campanha de doação de alimentos para quem se disponibilizar a doar. Seguindo com as informações, vamos a Nova Araçá e aos fatos dessa manhã. A limpeza do prédio da Brigada Militar e da Polícia Civil na cidade de Nova Araçá foi feito na última semana e a Secretaria de Obras e Viação auxiliou com a limpeza do pátio do quartel da Brigada Militar. Na tarde da última segunda-feira, o prefeito Ademir Dalpozo e o vice-prefeito senhor Vilmar Toaza estiveram fazendo a entrega das novas bandeiras que foram hasteadas no prédio aí da Segurança Municipal de Nova Araçá. E Paraí, um mutirão realiza o recolhimento de lixo em Paraí. No último sábado, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a empresa Recicla, Gestão de Resíduos e com entidades e grupos do município, realizou a limpeza de estradas e rodovias de Paraí, através do recolhimento do lixo. Os grupos foram organizados e distribuídos por vários pontos do município para fazer a coleta de resíduos descartados indevidamente nas beiras de estradas. O material coletado foi recolhido pela Recicla e o valor arrecadado com os resíduos vai ser doado ao Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida. A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente agradece o empenho e disponibilidade de todos que colaboraram com esta ação. Seguindo com as informações, antes de darmos sequência aqui por Paraí, vamos chamar Monalise Canali com as notícias do nosso núcleo de jornalismo. Ela que estava em Paraí ontem à noite num evento chique social, Beto Guidini, e conta para nós quais que são as novidades dessa manhã. Bom dia, Monalise Canali. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã que amanheceu novamente gelada aqui em Nova Prata, né? Pode-se perceber aos fundos aí a paisagem que está na cena do Beto, esse clima nova-iorquino que a gente fala aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? Falando um pouquinho do nosso núcleo próprio de jornalismo, a gente tem então duas reportagens muito bacanas para esse inverno, né? Se você não conhece a história ainda do Café Paradinha, foi um café muito famoso aqui do município de Nova Prata e hoje a gente vai estar recontando essa história para você. E além disso, nós vamos apresentar um pouquinho sobre a vinícola Simoneto, lá do município de Veranópolis, que também é uma tradicional vinícola onde você pode conseguir vinhos que vão aquecer aí essas noites, esses dias gelados de inverno aqui da nossa região. Também tivemos agora há pouco essa homenagem linda para o secretário Carlos Alberto, que passou dessa, esperamos para uma melhor, né? Essa homenagem que com certeza vai ficar marcada, porque Caio era um
um homem, um cidadão muito presente e ativo aqui no nosso município, como bem disse o nosso prefeito, o nosso secretário, o nosso chefe de gabinete, né? Então, prestamos essa homenagem para toda a família e também para o Caio, que provavelmente está nos vendo aí de cima, né? Então, sentiremos muitas saudades. A gente deixa o convite também para que você continue conosco na nossa programação. A partir das 10h30 iniciamos com o programa Algo a Mais. 11h45 continuamos com o Expresso Meio-Dia e hoje à noite, Hora Bolas, com Felipe Paese, contando um pouquinho aí da sua trajetória, da sua vida, dando um pouquinho de risada com a gente. E Beto e Thiago, aproveitando o espaço, a gente fala um pouco sobre os boletins epidemiológicos aqui da nossa região, entre Veranópolis e Nova Prata, né? Veranópolis, nós contamos até agora, então, com 15 pessoas internadas, tanto no Hospital Comunitário São Pelegrino Laziose, quanto alguns outros munícipes veranenses que precisaram ser internados em alguns outros hospitais da região. 28 novos casos nas últimas 24 horas e 180 pessoas com o vírus ativo. E Nova Prata, então, está com 9 pessoas internadas no Hospital São João Batista, 31 novos casos nas últimas 72 horas, visto que esse é o boletim da segunda-feira, que ele soma, então, os casos que deram positivos no final de semana, e estamos com 79 pessoas com o vírus ativo. A gente percebe que esses números estão decaindo e esperamos que cada vez mais eles fiquem próximos a zero, para que a gente possa aí ter uma normalidade, voltar a nossa vida sem ter esse medo tão presente quanto ele está nessa terceira onda, né? Tivemos na primeira, na segunda, agora a terceira onda, e esperamos que pare por aí, né? Então, para isso, a gente precisa manter todos os cuidados, continuar não se aglomerando, continuar utilizando a nossa máscara, o nosso álcool em gel, e não compartilhando nada aí com os colegas de trabalho, que a gente sabe que o chimarrão, ele era tradicional, né? Nosso dia a dia fazia parte esse chimarrão compartilhado, mas agora cada um com a sua cuia, sempre com esses pequenos cuidados a gente vai seguindo, com uma terceira onda amenizando, né? Então, Beto e Thiago, a gente retorna com vocês, desejo a todos uma ótima terça-feira, lembrando sempre para todos cuidarem-se. Muito obrigado, Monalisa e Canali. Beto, vamos mandar um abraço para quem está nos acompanhando nessa manhã nublada e de cerração. A dona Márcia Turani, a dona Carmen Corso, a Maria Dolores Illi e o seu João Luiz da Costa, diretamente de São Pedro do Guabiju. E nós seguimos com as notícias. Um abraço para os nossos telespectadores, né, Thiago? Isso Queridos. mesmo. Vamos seguir com as informações, continuando por Paraí, falando sobre as obras e a Secretaria Municipal de Obras atuando para o desenvolvimento e melhoria da cidade. Nessa vez, o suporte foi dado aí aos produtores locais, garantindo boas condições de trafegabilidade nas estradas do município e a manutenção dos espaços e vias públicas. Nos últimos dias, diversos serviços foram realizados, como a manutenção das estradas do interior, com serviços de patrola e aplicação de brita e cascalho, a reforma da ponte da comunidade São Mateus, a manutenção da rede de água e desentupimento de bueiros, melhorias dos acessos nas propriedades rurais e o apoio e terraplenagem para as indústrias. E um homicídio é registrado em Paraí. Na noite desta segunda-feira, por volta das 17h30, um homem foi morto a tiros às margens da RS 438, nas proximidades do Distrito Industrial 13, Paraí. O autor dos disparos fugiu do local e a Polícia Civil e Brigada Militar fizeram o atendimento da ocorrência. E em Paraí também, Beto, na última sexta-feira à tarde, a notícia chegou ontem, né? Através dos boletins oficiais, aí repassando informação da Rádio Estúdio, a guarnição da Brigada Militar teve que se deslocar até um bar onde acontecia uma briga generalizada no interior da cidade de Paraí. Ao chegar ao local, a guarnição conteve aí a briga e levou os suspeitos para atendimento no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Depois realizou a prisão de 5 indivíduos pelos crimes qualificados de desacato, desobediência, ameaça e resistência, e todos foram encaminhados à delegacia de Nova Prata para o registro, ficando à disposição da Justiça. Uma sexta-feira e uma segunda-feira violentas aí em Paraí, nem tudo são flores nas notícias que a gente tem, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora seguimos falando de São Jorge. Na manhã da segunda-feira, começou bem movimentada a Unidade Básica de Saúde de São Jorge. Dezenas de pessoas formaram fila para receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. A unidade recebeu 109 doses
e estava aplicando para as pessoas de 45 a 49 anos. A aplicação foi feita enquanto houver disponibilidade de doses de pessoas acima dessa faixa etária, que ainda não receberam a dose, também podem comparecer. E seguindo com as notícias, atenção, seu João Luiz da Costa, lá do Guabiju. Isso porque a vacinação da Covid vai ocorrer aí no dia de hoje, 7/6. E são as pessoas, dia 6/7. E são as pessoas acima de 41 anos que podem receber o imunizante da primeira dose. A partir das 8h30, logo mais aí então, na Unidade Básica de Saúde de Guabiju. E para o Guabiju também. A interrupção de um fornecimento de energia acontece no dia 10, no sábado, no horário das 7h36 às 8h06 e também das 14h às 14h30. Os locais atingidos serão o Morro Seco, do número 1800 ao 7100. Na linha Boa Vista, do número 100 ao 2285. Linha Monte Ibérico, número 400 ao 13201. Linha Água Branca, do número 20 ao 1700. Linha Invernada do Prata, do número 310 ao 3003. Linha Monte Ibérico Jucão, do número 450 ao 600. E Estrada do Campo, do número 1800. Os serviços somente serão realizados em condições climáticas adequadas e a energia elétrica poderá ser restabelecida antes do horário previsto. E seguindo agora, vamos a André da Rocha, no Pequeno Grande Pago. Sabe por quê, Beto Guidini? Fale-nos, Thiago. André da Rocha é a cidade aí que está na frente da fila de vacinação, pelo menos por idade. E já está aplicando a vacina em quem tem 30 anos ou mais. E a aplicação será hoje, dia 6, né, na faixa etária dos 30 anos. Quem possui aí pode comparecer na Unidade Básica de Saúde a partir das 8h30, logo mais aí na sala de vacinação estarão disponíveis as vacinas contra a Covid. André da Rocha ganhando a corrida, Beto. E André da Rocha também está com uma médica nova. Na manhã de segunda-feira iniciou seus trabalhos na Unidade Básica de Saúde. A médica contratada para 20 horas, Caroline Melissa Seidel, a que atende nas segundas e terças-feiras, o dia todo e nas quartas-feiras no turno da manhã. Seja bem-vinda ao Pequeno Grande Pago, Muito Caroline. bem. Seguindo com as informações, seja bem-vinda aí a nova médica de André da Rocha. Vamos a Protásio Alves e o vacinômetro, o número de doses que já foram dispensadas aí na população. A Secretaria Municipal de Saúde de Protásio lembra que mesmo os vacinados, todos precisam seguir os cuidados. As doses aplicadas são 1.658, na primeira dose 1.150 pessoas imunizadas e com a segunda dose já 508 protásio-alvenses completos na imunização. E foi lançado um novo decreto em Vila Flores. Confira as novas determinações para Vila Flores. O município de Vila Flores publicou na segunda-feira novas determinações para o combate ao coronavírus. Segundo orientações da AMESNI, as novas regras são válidas até a próxima segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Algumas alterações foram realizadas. Por exemplo, missas e cultos podem ser realizados com 25% de capacidade do local. Bares, restaurantes e lancherias, entrada até as 22 horas e saída até as 23h59. É proibida a permanência em locais públicos entre 21h30 e 7 horas da manhã. Permitidos os esportes coletivos com acesso exclusivo para a prática esportiva, sem acesso às áreas de recreação, como churrasqueiras, bares e similares. E as medidas buscam conter o avanço do vírus, que já vitimou muitos vilaflorenses. E o poder público pede a compreensão de todos. Seguindo com as informações da Terra da Fé, do Pão e do Vinho, no último sábado ocorreu mais uma etapa de vacinação contra o Covid e foi destinada aos vilaflorenses nascidos em 71, 72, 73, 74 e 75, além dos caminhoneiros acima de 40 anos. O prefeito municipal, Evandro Brandalize, acompanhou a vacinação de perto. Por se encaixar no grupo imunizado, também recebeu a primeira dose e agradeceu à equipe de saúde pelo excelente trabalho focado em proteger a população vilaflorense. E também para o Vila Flores. O Poder Público de Vila Flores lamenta o falecimento de Flávio Cristianetti, aos 39 anos.
Além de cidadão notório, ele era presidente da Associação dos Motoristas de Vila Flores. Flávio era esposo da querida servidora Sandra Guidolin e deixa a esposa, 2 filhos e inúmeros amigos e companheiros no município. Manifestamos nossos sentimentos à família, que Deus dê forças para superar este momento tão difícil. E seguimos aí nesses dias nublados, enlutados em vários locais, né? A pandemia impõe essa situação que ninguém gostaria de passar, mas que ela é real. Seguimos com as informações da região, vamos a Veranópolis e a terra da longevidade. Nessa manhã os destaques ficam por conta aí de que na tarde de ontem, dia 5, foi assinado oficialmente o termo de permissão de uso do novo Espaço de Cultura de Veranópolis. As entidades, a Associação de Apicultores Regional do Vale das Antas, a Associação dos Artesãos de Veranópolis, a Associação Musical, o Centro Cultural de Veranópolis e representação da Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa no Brasil, a Braspol. O novo espaço cultural destinado à cultura veranense está localizado junto ao Seminário Seráfico São José e conta com salas amplas, bem ventiladas e totalmente reformadas. O local proporcionará melhores condições aos professores, aos alunos e os integrantes das entidades que farão uso do espaço comunitário. E por Veranópolis também. Neste ano, a Prefeitura de Veranópolis, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade e também a Secretaria de Infraestrutura, está realizando as obras da primeira fase da implantação do loteamento popular Isaías de Areta. Nessa fase estão sendo realizadas as obras de abertura da rede de esgoto com local pluvial, terraplenagem, abertura de vias, partes da pavimentação, bloqueios e ligação da rede hidráulica em parceria com a Corsan. Ainda neste ano serão realizadas as obras da segunda fase de implantação, compreendendo a continuidade da pavimentação, construção dos passeios, arborização, acessibilidade e sinalização. A Prefeitura de Veranópolis é uma iniciativa da Prefeitura também de Veranópolis, o loteamento por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade, direcionado a suprir o déficit habitacional das famílias de baixa renda do município de Veranópolis. Seguindo com as notícias, vamos a Cotiporã e o cronograma semanal de vacinação do município. Antes disso, um abraço para a dona Tere Cúnico, lá em Nova Bassano, que nos acompanha, Beto. Isso mesmo, um abraço, Tere. E aí nós temos o cronograma dessa semana. Primeira dose, hoje, terça-feira, das 8 da manhã até as 11, na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde, os nascidos em 1969 ou os que possuem pendências dos grupos anteriores. Quinta-feira, dia 8/7, das 8 às 12 horas, os cotiporanenses nascidos em 1970, 71 e 72 e as demais pendências. Na próxima quarta-feira, dia 7, também ocorrerá do meio-dia e 30 às 16h30. Os idosos que receberam a primeira dose em 15 de abril já estão aptos a receberem a segunda. E em caso de dúvidas, o 3446-2899. E por Vista Alegre do Prata, curso de treinamento turístico. No último sábado, dia 3, foram realizadas as atividades práticas do curso de treinamento turístico ofertado pelo Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto. A formação visa amparar os empreendedores e demais interessados na área para que possam pensar e aperfeiçoar estratégias de desenvolvimento do turismo em Vista Alegre do Prata. Embora ainda esteja encaminhando em pequenos passos, é visto como um importante transformador da sociedade e promotor de oportunidades, que é através do turismo que mostramos a nossa entidade, e contamos parte da nossa história aos visitantes que procuram boa hospitalidade, tranquilidade e contemplação das belezas que o município oferece. A execução deste projeto é em suma importância, visto que o município vem crescendo rapidamente, desenvolvendo e estruturando o turismo como importante fonte de renda e também divulgação. Seguindo pelas informações, vamos até Guaporé e a etapa de vacinação na cidade guaporense. A população de 44 anos recebe a primeira dose hoje, terça-feira.
Nessa terça-feira, então, pessoas com 44 anos para aplicação. O horário será das 13h30 até as 16 horas no posto central. E a vacinação ocorrerá nas dependências do posto de saúde. Então, população em geral de 44 anos está convocada aí para comparecer no posto lá em Guaporé. Agora falando sobre o município de Serafina Correia, tem conversa essa semana com o extensionista, será a Crislane Baldissera, que é engenheira agrícola técnica em qualidade do leite da Cooperlat. Será na quarta-feira, dia 7 de julho, às 17 horas, na Prefeitura de Serafina Correia. Muito bem, Beto Guidini, encerrando o primeiro bloco da região, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos com a Serra, o Planalto e o estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco. Agora são 8 horas e 34 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night, esse que é o talk show da Conecta Mais TV. Nessa quinta tem um convidado especial que vai alegrar a sua noite. Sabe quem vai estar sentadinho no sofá do B-Night? O bom menino não faz pipi na cama, mas pode fazer nesse sofá aqui. Eu estou falando de Renato Rodrigues de Oliveira. O palhaço parafuso estará contando a sua história aqui nesse sofá. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. E nós retornamos agora para falar sobre a Serra e o Planalto. E o clima tá bem de Serra Gaúcha, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 38 minutos e a previsão do tempo para esta terça-feira será de sol. Mas está bem nublado ali fora, né? Bastante neblina. E também sol com algumas nuvens e não chove. Mínima de 10 graus e a máxima poderá chegar aos 20 graus.
mínima de 7 graus. E agora está fazendo 8 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora da Serra e do Planalto. Empresas de Bento Gonçalves têm até o fim de julho para confirmar a presença na 30ª Expo Bento. Esta é uma combinação que promete dar muito certo em 2022. O reencontro entre público e expositor da 30ª Expo Bento, faltando menos de um ano para a maior feira multissetorial do país, prevista para ocorrer de 9 a 19 de junho, empresas confirmando diversos segmentos já começam a planejar os preparativos. Mas a questão é que ainda não garantiu a presença, terá tempo para confirmar a participação e alinhar o portfólio e irá expor na edição. A resposta é sim, isso porque a organização da 30ª edição estendeu o prazo de comercialização exclusiva para empresas sediadas em Bento Gonçalves até o dia 31 de julho. Depois desse período, as vendas serão estendidas a outros interessados. Com isso, os cerca de 15% de espaços disponíveis seguem em aberto a todas as áreas temáticas: o mundo da moda, arena gastronômica, espaço automotivo, variedades, agroindústria, mundo imobiliário, entre outros. Inclusive, na FENAVINHO, festa que ocorrerá de forma integrada, já é feita na 2ª edição consecutiva. Muito bem, então, quem tem interesse de expor aí na maior feira da Serra Gaúcha, a Expo Bento, fique atento aos prazos de inscrição. E você que é nutricionista ou farmacêutico, a Prefeitura de Garibaldi está com um edital aberto para a contratação desse tipo de profissional. Através da Secretaria de Saúde, até o dia 9 de julho, o processo seletivo simplificado estará com inscrições abertas para a contratação de farmacêutico e nutricionista por prazo determinado de 12 meses. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A carga horária semanal é de 20 horas, preferencialmente no horário de funcionamento da farmácia municipal. E o cargo de farmacêutico também aí presta atendimento, e o de nutricionista apoio no pronto-socorro médico. E os requisitos é ter nacionalidade brasileira ou, caso estrangeiro, comprovar a cidadania, fluência em português. A idade mínima é 18 anos e a máxima 65 anos, e os títulos aí vinculados ao curso superior de farmácia e nutrição. E a Prefeitura de Farroupilha gasta 1,4 milhão de reais por ano em aluguéis e o prefeito anuncia redução e enxugamento em nova reforma administrativa. A Prefeitura de Farroupilha gasta 1,4 milhão por ano em aluguéis e o prefeito anunciou redução em enxugamento de nova reforma administrativa. O anúncio foi feito em entrevista na quinta-feira, 1º de julho, durante o fim do expediente. Quanto às mudanças das secretarias que estão instaladas no Centro de Atendimento do Cidadão, o SEAC, o prefeito Fabiano Feltrin ressaltou que o secretário de Gestão e Desenvolvimento Humano, Rafael Coloda, já estão montando uma estratégia para essas mudanças, mas não há nenhuma confirmação para que isso ocorra este ano. Feltrin salientou que não é possível pagar 1,4 milhões de aluguel por ano e, com isso, algo que não é produtivo para o município. Seguindo também por Farroupilha as informações. A Secretaria de Meio Ambiente e Mobilidade Urbana localizou 80 loteamentos clandestinos existentes na cidade farroupilhense. A pasta, liderada pela secretária Cristiane Girelli Chielli, está elaborando um projeto de regularização fundiária com base na Lei REURB e será encaminhado nos próximos dias para votação na Câmara de Vereadores. Cristiane salientou que 100 loteamentos estão irregulares e o impacto é muito negativo para as pessoas que adquiriram um lote sem o possível registro do imóvel. Outro item levado pela secretária foi que esses moradores também não estão pagando IPTU, pelo simples fato de não existirem legalmente. E salientou que ficou surpresa com o número e destacou que a regularização todos sairão ganhando, tanto o loteador que adquire e também a prefeitura, que dará legalidade aos empreendimentos. Mas 80 loteamentos clandestinos é um número bastante alto, né, Beto? E bem alto mesmo, Thiago. E a Prefeitura de Caxias do Sul tem ações para encaminhar imigrantes ao mercado de trabalho. Se a chegada dos imigrantes de Caxias do Sul envolve de pronto uma ação social,
de acolhida, de regularização, é um emprego que vai possibilitar que eles se fixem na cidade de forma sustentável e que desenvolvam. Nesse sentido, a Prefeitura tem iniciativa desde a recepção dos recém-chegados, a ajuda de obtenção de documentação e capacitação deles para encaminhamento ao mercado de trabalho. Seguindo com as notícias, vamos lá para Flores da Cunha IP. O pedágio de Flores deve ser unificado ao de IP e um novo trevo na Avenida do Trabalhador deve sair do papel. Segundo as informações, o projeto do trevo está passando por adequações e deverá ser apresentado ao governo do estado até o final do mês de julho. Na última sexta-feira, o vice-prefeito de Antônio Prado, Elias Zulim, representou o município na reunião regional que tratou da apresentação do plano de ações para a concessão das rodovias regionais. Também estiveram presentes no encontro o prefeito de Flores da Cunha, César Ulian, e que trouxe a proposta da unificação das duas praças de pedágio previstas entre Antônio Prado, IP e Flores da Cunha. O pedágio único ficaria localizado na RS 122, em entroncamento com a 116. E hoje ocorrerá uma nova reunião de avaliação. A ideia é que a praça seja recebida pelo secretário extraordinário de Parcerias do Estado, senhor Leonardo Busato, que vai avaliar a proposta e dar retorno nas próximas semanas. E além da questão do pedágio, também foi comentado as melhorias da infraestrutura nas estradas regionais. E caminhão carregado de cal tomba na ERS 122 em São Gotardo de Flores da Cunha. Um caminhão Volvo carregado com cal tombou no quilômetro 88 da ERS 122 em Flores da Cunha. O acidente foi registrado nas 11 horas da segunda-feira. O veículo seguia no sentido Flores da Cunha, Caxias do Sul, quando logo após passar pela localidade de São Gotardo, perdeu o controle e tombou no acostamento da rodovia. De acordo com testemunhas, o caminhão era tripulado por um casal de Minas Gerais. Um homem de 42 anos e sua esposa foram retirados do veículo com auxílio do Corpo de Bombeiros e encaminhados à ambulância ao Hospital Fátima de Flores da Cunha. E o estado de saúde deles não é considerado grave. Seguindo com as informações, vamos à capital nacional do churrasco, Lagoa Vermelha. E o novo gerente da nova empresa de coleta de lixo do município solicita que a população continue realizando a coleta seletiva e a separação dos resíduos. Segundo informação aí, a nova empresa que adquiriu a coleta de lixo em Lagoa Vermelha, a Novo Mundo, assumiu os trabalhos no último dia 1º. E em entrevista, o gerente operacional Gustavo Vilela pediu que a população continue separando os resíduos recicláveis dos resíduos orgânicos. Ele é avaliado que Lagoa Vermelha produza 500 toneladas de lixo todos os meses na cidade e mais 150 toneladas são recicladas. Por isso, a separação auxilia na hora aí do correta destinação desses resíduos. Apesar da troca de empresa, os horários e a maneira de trabalho permanecerão os mesmos. E o governo do estado inicia obras de recuperação da RS 129, que tem ligação para Casca, São Domingos do Sul, Vanini e Davica Nabarro. Seguindo o cronograma do governo do estado, operadores iniciaram na última quarta-feira, dia 30 de junho, as obras de recuperação da RS 129. Os trabalhos fazem parte do programa Avançar RS, anunciado pelo governo Eduardo Leite. De acordo com o plano de obras divulgado, o investimento é mais de 4 milhões de reais e contemplará a ligação entre os municípios de Casca, São Domingos do Sul, Vanini e Davica Nabarro. O prefeito Ari Caivila e o secretário de Obras e Trânsito do município de Casca, Ivonir Luiz String, estiveram acompanhando o início das obras. Dividido em 3 eixos, o programa organiza as principais entregas da gestão Eduardo Leite 2019-2022, tendo como fundamento os principais resultados alcançados pela administração. Muito bem, seguimos por Vila Maria, onde o projeto Empreender foi lançado. Segundo as notícias, a ação é da administração municipal e visa, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, dar aí maiores bases para o setor do empreendedorismo. O objetivo é auxiliar e orientar microempreendedores e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio, para que possam efetuar as atividades empresariais.
desde informações iniciais, a da abertura até a conclusão, passando por todas as etapas do processo, inclusive cancelamentos e encerramentos, e orientações na área de marketing, produção, finanças, vendas, custos e gestão de pessoas. O projeto é uma parceria da Administração Municipal de Vila Maria, juntamente com a FAB Marau, que vai disponibilizar um turno semanal para atendimento presencial aos futuros empreendedores. 8 horas e 49 minutos. Na Vinícola Simoneto é tradicional em Veranópolis e nós fomos até lá para contar a história de como tudo começou e também para apresentar este lugar que, com este frio, aquece todas as possibilidades de vinhos e espumantes. Vamos conferir. Trabalho, valores e conhecimentos de várias gerações reunidos em um único lugar com a forma de sabor. Essa é a Vinícola Simoneto, aqui no município de Veranópolis. Vem com a gente, vamos conhecer um pouco mais sobre a história dessa vinícola. Eu sou já a 4ª geração morando aqui e a família tem por tradição já de muito tempo, da época do vovô ainda, do pai, de produzir uvas. E aí, no andar do tempo, e acompanhando o mercado, e nós até ali vendíamos as uvas para empresas, né? Nós percebemos que nós tínhamos uma oportunidade de a gente, como se tinha matéria-prima, processar a matéria-prima. E começou essa ideia a ser debatida em casa, junto com a minha esposa. E a gente foi, no decorrer do tempo, decidir em construir o projeto de uma pequena vinícola, bem familiar. E nós tivemos, assim, um apoio muito grande da Emater, do Sebrae, da Prefeitura, da Tua Serra, de muitas entidades que continuam nos apoiando hoje, para que a gente implementasse esse projeto. E a gente teve, numa parceria com o Sebrae, a oportunidade de fazer uma viagem técnica para a Europa. E o pensamento nosso também era de construir uma vinícola voltada para o turismo rural. E nós fizemos essa viagem e voltamos muito satisfeitos do que a gente encontrou lá. E começamos a colocar essa ideia no papel e a gente foi implementando aos poucos. E a gente ficou muito feliz porque com esse trabalho, com a produção da matéria-prima, nós fomos aprendendo a transformar essa matéria-prima. Nós temos um filho só, se chama Christian, e o Christian, à medida que ele ia crescendo, nós percebemos e também nós quisemos que ele continuasse o trabalho da gente, não na obrigação, mas mostrando para ele que tinha a oportunidade de ele ter um negócio para o futuro. E ele ingressou num curso de enologia. Ele cursou 2º grau no colégio do Instituto Federal em Bento Gonçalves. Ele fez o concomitante lá, cursou 2º grau. Depois que ele cursou 2º grau, fez técnico em enologia e após isso superior em enologia. Então, ele fez essa parte teórica. Hoje ele é formado em enologia. E a vinícola já tem mais de 10 anos. A vinícola foi fundada em 2000. Esse prédio que vocês veem aqui, ele foi fundado em 2000. E o Christian, como tem essa parte teórica, e nós que temos um pouquinho de prática, então foi um casamento que deu certo. Então a gente, como eu disse, construiu esse projeto, além de vinificar, de fazer os nossos produtos, que a gente tem aqui o suco de uva, que é um produto que a gente tem ele das videiras que a gente produz na propriedade, o vinho, o espumante. A gente também tem ela voltada para o turismo no meio rural, que a gente percebe que as pessoas
gostam muito de ir para o interior. E a gente quis criar um espaço exatamente para as pessoas ficarem à vontade, meia natureza, num ar limpo, né? E eu digo assim, é um projeto que não se termina. Nós, logo adiante, tivemos a grata satisfação de fazer mais um projetinho junto com o Sebrae, e nós temos um parceiro muito, muito bom, que é o Sicredi, que nós também colocamos à disposição do público passeio de bike, passeio de bicicleta. Nós que somos a terra da longevidade, você sabe que a atividade física é muito, muito importante para as pessoas que querem ter saúde também. E nós, pensando junto com o pessoal técnico do Sebrae, esse produto, andar de bicicleta ou ter as bicicletas. E fizemos uma parceria com o Sicredi. E deu certo. E nós estamos levando adiante isso e a gente está muito feliz. Além disso, nós temos um pequeno restaurante também, bem anexo à vinícola, que também proporciona aí às pessoas de fazer suas refeições, né, somente sobre reserva, né? E é um trabalho que a gente vem construindo ao longo do tempo e que a gente fica feliz porque isso está tendo um resultado até muito, muito maior do que a gente esperava. A gente sempre lembra dos nossos antepassados, do nosso nono, do nosso pai. O nono dizia assim, falava sempre em italiano, que a gente tem que ouvir queixa das pessoas, não da qualidade, mas sim do valor. Porque quando tem valor um produto, a gente sabe que é bom. Então ele dizia assim, que quando a gente faz as coisas com amor, com carinho, né, e se colocar no lugar do consumidor, tudo dá certo. Então o meu nono já era uma pessoa que consumia muito vinho, e ele levou adiante no seu tempo, né, essa história de produzir vinhos, né, da sua forma mais artesanal, né, bem antes desse projeto que nós construímos agora, tem 10 anos, mas ele sempre teve essa tradição, que também ele herdou, de produzir uvas e produzir vinhos. Nós temos plantado na propriedade duas espécies de uva, as uvas americanas e as uvas europeias. E nós temos aqui à venda os vinhos de uvas americanas, que é o Isabel, o Bordeaux, Niagara, e das uvas finas europeias nós temos o Cabernet Sauvignon, temos o Merlot, nós temos o Moscato, temos o Chardonnay, temos o Tannat, temos o Marcelin, né? E além disso os espumantes. Temos os espumantes no método Champenoise, que nós elaboramos aqui, e também no método Charmat. E além desses dois, também temos o Moscatel, que é um produto que a Serra Gaúcha cada vez mais está conquistando medalhas. O que a gente percebe das pessoas que vêm aqui, que eles gostam muito quando eles encontram um ambiente familiar, que é a característica da nossa vinícola. Ela é extremamente familiar. Trabalhei aqui eu, minha esposa e mais o nosso filho. Então, isso parece que traz confiança, traz tranquilidade para as pessoas, né? E aqui também, como eu disse, né, nós temos a produção da uva, nós mostramos, por exemplo, em cada período ou no momento em que a pessoa vem nos visitar, em que situação se encontra os vinhedos. Por exemplo, esse período que nós estamos agora é um período de poda de pareira. Então alguns ficam curiosos, como é que poda uma pareira? Então nós levamos no pé de pareira para ensinar como é que poda. Quando que tem a uva, nós levamos na pareira para mostrar os tipos de uva, para comer as uvas, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais. Porque nós já recebemos pessoas aqui que nunca tiraram um cacho de uva do pé. Pessoas de São Paulo, do Rio, pessoas de fora. E a gente acha uma coisa assim interessante, porque o cara estava com 50 anos, nunca colheu um cacho de uva do pé. Então, são coisas que deixam a gente até feliz, porque a gente acaba satisfazendo uma vontade dessa pessoa. E além disso, depois que as pessoas chegam aqui, nós levamos para conhecer a vinícola, né? Se fala sobre o processo. E, por final, a gente tem então a degustação dos vinhos. Porque eu vejo assim, que existe uma diferença muito grande quando a pessoa vai para uma loja e encontra lá uma infinidade de rótulos,
mas ela não conhece o que tem lá dentro. Ao passo que quando vão para a vinícola, ela tem a oportunidade de experimentar. E o que considero importante? A pessoa levar, comprar um produto que gosta, ou que degustou e gostou. Isso que eu acho que é muito importante. E muitas das vinícolas da Serra Gaúcha estão fazendo isso, que eu acho que é obrigação nossa, né? Deixar a pessoa experimentar e escolher um produto que agrada, porque gosto é muito pessoal, né? Então nós proporcionamos isso para as pessoas também. Nós temos assim uma venda aqui no varejo e uma venda muito importante que nós temos é na web. Nós temos uma página, né, que nós vendemos para o Brasil inteiro, mas somente para consumidor final. É uma característica e é um projeto que nós estamos desenvolvendo e que está dando muito certo. Nós vendemos pela nossa página para o Brasil inteiro, mas somente para consumidor final. Lá eles vão encontrar os tipos de vinhos que nós temos, entram em contato com a gente, nós trocamos informações e uma vez que ela escolheu o produto, a gente despacha o produto e chega na casa dessa pessoa que encomendou o produto. A nossa vinícola fica localizada no município de Veranópolis, no interior, fica a 10 quilômetros do centro da cidade de Veranópolis, a 2 quilômetros da BR-470. Vindo em direção a Bento Gonçalves, vocês vão encontrar um acesso, todo ele pavimentado, que chega na Vinícola Simoneto, que é também o roteiro chamado Segredos da Maçã, que aqui, onde vocês estão, também é o berço nacional da maçã. Toda a história da maçã no Brasil começou aqui. Então, nós temos nesse lugar aqui o privilégio de dizer assim, que aqui que começou tudo quando se fala em plantação de maçã. Então, nós convidamos você que gosta de passear, você que gosta de conhecer o interior, você que gosta de ar puro, você que gosta de tranquilidade, venha nos visitar. A nossa vinícola, como eu disse, você encontra também na página na internet, que é www.vinícolasimoneto.com.br, e também, se você colocar lá no Waze, você consegue chegar aqui com muita facilidade. Então esperamos vocês, para vocês passarem umas horas junto com a gente e experimentar os nossos produtos. Muito obrigado. Beto Guidini, com esse friozinho, essa neblina, nada melhor que um bitiroto de vinho, né? Isso mesmo. Muito e vamos para as notícias do Estado, mas antes de entrarmos às notícias do Estado, nós vamos falar aqui uma notícia que chegou recente aqui de Nova Prata. Atenção à população sobre vacinação. Atenção à população geral de 39 e 38 anos. Segue a vacinação amanhã, quarta-feira, dia 7, para esta população de 39 e 38 anos. O horário será das 9 às 11 horas da manhã e das 13h30 às 15h30. É necessário apresentar documentos como cartão do SUS, CPF, documento com foto, comprovante de residência, com exemplo de conta de luz e carteira de vacinação, se você tiver. Muito bem, então aí, ó, tá baixando esse número, já tá na faixa etária dos 39 e 38 anos. Logo, logo tu toma a tua vacina, né, Beto? Tu tem 32? 31. 31? 31. Ah, tu faz 32 esse ano, né? Isso mesmo, Thiago. Muito bem, logo, logo, então o Beto já vai estar imunizado. Seguindo com as nossas notícias, vamos falar do estado do Rio Grande do Sul e nós temos a informação, né? A Associação da Corsã entrega a proposta alternativa de privatização da estatal Afamurs. 3 documentos foram entregues para a federação que representam os 497 municípios do Rio Grande do Sul. 4 associações de funcionários da Corsã entregaram ao presidente da Afamurs uma proposta alternativa para manter a estatal pública. Estiveram presentes no encontro aí na sede da federação
o presidente da Associação dos Aposentados, o diretor da Associação dos Engenheiros, o diretor administrativo da Associação dos Gerentes e Gestores e também da Associação dos Técnicos Científicos da Corsã. Eles salientaram a importância de manter a Corsã sob o controle público, com a segurança de que a companhia tem capacidade econômica e financeira e, acima de tudo, viabilidade para atender os contratos com as prefeituras e viabilizar recursos que o governo alega serem necessários para atender o marco regulatório do saneamento, garantindo o investimento em todas as cidades atendidas para a Corsã. A FAMURS vai encaminhar a proposta aos 317 municípios que possuem central da Corsã e também o presidente se comprometeu em estender o diálogo dessas demandas junto à Assembleia Legislativa. E campanha de arrecadação de cobertores ganha a adesão da dupla Grenal. Os dois maiores times de futebol do Rio Grande do Sul estarão unidos em uma campanha de solidariedade para arrecadação de cobertores, um dos itens mais necessários para a rede de proteção social, atender as pessoas em situação de alta vulnerabilidade social de Porto Alegre. A campanha do Executivo Municipal começa ontem, segunda-feira, e prossegue até o dia 11. Os torcedores colorados podem entregar as doações das 8 às 18 horas em container localizado na Avenida Nestor Ludwig, ao lado do Gigantinho. Já os torcedores gremistas levam suas doações até a Escola de Futebol do Grêmio, no Cristal, na Avenida Diário de Notícias, número 915, das 9 às 17 horas, de segunda a sábado. No sábado, dia 10, as doações serão recebidas só até às 12 horas. Muito bem, Beto Guidini. Seguindo com as nossas informações e notícias, né? Tenho aí uma notícia que veio pela página da RBS. O Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Procuradoria-Geral do Estado entram na justiça com ação de responsabilidade contra a fabricante de herbicida 2,4-D. Os órgãos pedem uma indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais no valor de 22 milhões de reais. A fiscalização constatou que o produto foi aí feito para 23 municípios gaúchos. A Adama Brasil diz que não foi informada e ressalta que o herbicida está regularmente registrado. Então, uma informação aí sobre os agrotóxicos, né? Uma empresa que fabricava aí o herbicida 2,4-D, que em tese está aí num pacote daqueles que foram proibidos do uso no Brasil. A Adama informou que a empresa tem atuação global na proteção de cultivos e ressalta que o herbicida em questão está regularmente registrado perante as autoridades federais e estaduais, destacou a empresa por meio de nota. O MP investiga desde janeiro de 2019 o impacto deste agrotóxico utilizado em plantações de soja, milho e trigo, e também no controle de ervas daninhas. Ele pode danificar, impedir e até causar a mortandade de espécies vegetais da vizinhança em locais afastados da propriedade rural em que foi aplicado. Agora aguardaremos a manifestação da Justiça quanto a esse caso. E o Unijuí iniciou ontem, segunda-feira, a mostra online Ciência para Todos, do Unijuí 2. A FEDENIJUÍ iniciou na segunda-feira a Ciência para Todos, do Unijuí 2, dentro da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento online, realizado em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. É transmitido pelo canal da Unijuí e pelo YouTube e não necessita de inscrição prévia. O evento busca promover ações de divulgação, educação e popularização da ciência para a comunidade regional, em especial professores e estudantes da educação básica do ensino superior. De segunda a sexta-feira, diferentes projetos de extensão estarão em destaque. E entre as atrações está o projeto de extensão de energia amiga, que vai explorar os equipamentos eletrônicos e explicar como acontece o cálculo do consumo de energia elétrica. Já o projeto de extensão Meninas que Engenham o Futuro vai apresentar a história de mulheres que se destacam das ciências exatas e também engenharias. Muito bem, vamos para um break rapidinho. Já voltamos com o esporte e as informações da economia e agricultura. Agora são 9h08. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já.
Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Nesta quarta-feira, dia 7 de julho, no programa Mulheres, estaremos falando sobre Quem tem medo de envelhecer, com Michele Costela. Não percam! Vamos seguindo as nossas informações dessa manhã, começando pelo esporte, depois temos economia, agricultura e mercado financeiro. Segue a neblina, Beto Guidini? Segue a neblina, agora são 9 horas e 12 minutos. A previsão do tempo para esta terça-feira será de sol, mas tem muita neblina lá fora, né, Thiago? E com algumas nuvens, não chove. A mínima de 7 graus, já a máxima poderá chegar aos 20 graus. Nesse momento fazem 9 graus aqui em Nova Prata. E começamos com informações de esporte falando do Brasil. O Brasil faz bom primeiro tempo, vence o Peru e garante vaga na final da Copa América. O Brasil carimbou a vaga para mais uma final da Copa América. A classificação chegou com a vitória suada sobre o Peru por 1-0 no estádio Newton Santos na semifinal. A seleção comandada por Tite fez um ótimo primeiro tempo,
foi às redes com Lucas Paquetá. Caiu no rendimento na segunda etapa, mas conseguiu confirmar um lugar na decisão. E o adversário será definido hoje, terça-feira, no duelo entre Argentina e Colômbia, às 22 horas pelo horário de Brasília, no Mané Garrincha. A final está marcada para sábado, no Maracanã. Então o Brasil suou para vencer o Peru, Beto? Suou para vencer o Peru. Muito bem. Por 1-0 ainda. O que tu acha que vai dar no final, Argentina ou Colômbia? Argentina. Também acho que vai ser um Brasil e Argentina, e aí a gente vai ver para brigar bem, o potencial da seleção, porque por enquanto só jogou com um time assim, né? Era uma obrigação chegar nessa final aí, com essa folha de pagamento que tem essa seleção. E afinal, eles botaram a camisa 24 ou não botaram, Beto? Não falei, eu não descobri mais nada sobre isso, Thiago. Aguardaremos para atualizar essa situação. Seguindo com as notícias, vamos à metade sul do estado. Pelotas recebe a terceira etapa do circuito de tênis gaúcho. Os jogos começam nessa sexta-feira no Dunas Clube. E segundo as informações, o Dunas Clube recebe os principais atletas gaúchos da categoria infanto-juvenil para a realização da terceira etapa do circuito de tênis do Rio Grande. E a competição é considerada a principal do circuito na categoria aqui no estado. Entre as equipes estão os projetos dos núcleos da ABB de Santo Ângelo, que contam com apoio financeiro, e também o circuito de tênis gaúcho é realizado pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura. Também conta com patrocínio aí da Expresso São Miguel, da Nat Alimentos, entre outros apoiadores que levam a competição à metade sul do estado. Já jogou tênis em Pelotas, Beto? Nem em Pelotas e nem em lugar nenhum, Thiago. Eu já joguei tênis, mas em Pelotas? Não, em Pelotas não. Mas não tive sorte nenhuma nesse esporte, até porque Pelotas aí é a terra do governador Eduardo Leite, né, Beto? Mas pode ter ido pra lá, a gente não sabe. Será que ele joga tênis? Não sei, você que fala. Tu já tomou água de Pelotas, Beto? Nada, não conheço Pelotas. Agora falando sobre o George Hamilton, que renova mais 2 temporadas com a Mercedes até 2023. O britânico Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial da Fórmula 1, renovou seu contrato com a Mercedes até 2023, mais 2 temporadas. Anunciou no sábado sua equipe desde 2013, a Mercedes AGM Petronas Fórmula 1 Team. Tem o prazer de anunciar uma extensão de 2 anos de sua colaboração com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que continuará uma relação que se tornou mais bem-sucedida entre o piloto e uma equipe da história de Fórmula 1. Lewis foi pilotar a Mercedes em 2022 e 2023, informou a escuderia em comunicado. E no ano passado, Hamilton, de 36 anos, igualou o recorde do alemão Michael Schumacher em 7 títulos mundiais. Ele agora, pelo menos, tem 3 anos para se tornar o piloto de maior sucesso da história do esporte. Na Fórmula 1 desde 2007, quando estreou pela McLaren, Hamilton foi campeão mundial pela primeira vez com a equipe britânica, já em 2008, quando tinha 23 anos. Seguindo com as notícias, vamos sair do esporte e vamos para a economia. A Petrobras surpreende na segunda-feira e anuncia um novo aumento para a gasolina e também para o diesel. O litro da gasolina vai subir 6%. E o do óleo diesel 3,7%. Os novos valores valem já a partir de hoje e são os primeiros reajustes na gestão do general Joaquim Silva e Luna. Então aí o preço do litro da gasolina saiu de R$ 2,53 na refinaria e foi para R$ 2,69. E o óleo diesel passou de R$ 2,71 para R$ 2,81. E os aumentos já foram repassados. Os reajustes refletem a alta do petróleo no mercado internacional. Nessa segunda, o barril da commodity era negociado em Londres a $76 e os contratos no mercado futuro aceleraram após as notícias de que a OPEP vai adiar pela segunda vez a sua reunião ministerial. A Petrobras, por meio da sua assessoria, diz que busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Que belas palavras para definir que o brasileiro vai pagar mais caro de novo pelo combustível. Segue a fiasqueira à frente da gestão da Petrobras, que sempre tem essas desculpas esfarrapadíssimas
para repassar o preço para a população brasileira. Ela que se diz autossuficiente na produção de petróleo e faz aí o combustível mais caro do mundo para a população que vive no sistema mais desigual do planeta. A informação que já surge hoje pela manhã em diversas mídias sociais é que os caminhoneiros foram pegos de surpresa com esse reajuste. E sabe o que vem por aí, Beto? Greve, com certeza. Uma ameaça de greve dos certeza. caminhoneiros por conta desse novo reajuste em um momento delicado. A luz sobe, o combustível sobe e o salário, como diria o professor Raimundo, continua desse tamanho. Isso mesmo, Thiago. E falar em salário, a OCDE, a inflação em países membros sobe 3,8% em maio, puxada por preços de energia. A taxa anual de inflação ao consumidor, a CPI, dos países que integram a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, acelerou 3,3% em abril para 3,8% em maio, segundo o comunicado divulgado pela OCDE na segunda-feira. A CPI do grupo foi impulsionado pelos preços de energia, que deram um salto anual de 18,6% em maio, o mais alto desde setembro de 2008, diz a OCDE no documento. Desconsiderando-se os preços de alimentos e energia, que são bastante voláteis, o índice de preço ao consumidor OCDE subiu 2,9% em maio, antes do igual período do ano passado, depois de registrar um avanço anual de 2,4% em abril. E o resultado de maio é o maior desde agosto de 2002. Seguindo com as informações, vamos falar aí do selo da Aprobio, Associação Brasileira de Produtores de Biodiesel, que foi alcançado aí o selo de qualidade ABS Bios de Passo Fundo, atestando, a excelência na fabricação e nos processos de beneficiamento de biodiesel. As unidades de Passo Fundo e de Marialva têm biodiesel de qualidade atestada em parâmetros superiores aos praticados globalmente. Na quarta-feira passada, a ABS Bios recebeu a certificação selo Aprobio de qualidade do biodiesel Superá, nas suas 2 unidades que operam no Rio Grande do Sul e no Paraná. O selo é um programa de auditoria voluntário das usinas associadas à Aprobio no Brasil e avalia a capacidade de produção de biodiesel segundo os padrões de qualidade que superam as especificações brasileiras e também a utilização de boas práticas para embarque do produto. Para conquistar esse destaque, a ABS Bios foi submetida a auditorias periódicas que avaliavam o uso de boas práticas e o atendimento de uma rígida especificação que comprovasse que o biocombustível produzido nas unidades paranaense e gaúcha atendem às necessidades atuais e futuras quanto à qualidade. A auditoria é realizada por um organismo independente da empresa holandesa Control Union Certificates. O diretor da associação da empresa holandesa de consultoria destaca o trabalho realizado e parabeniza a ABS Bios pelo alcance desse selo de qualidade. E agora falando sobre agricultura, produtores já podem acessar recursos disponibilizados no Plano Safra 2021-2022. Entrou em vigor na quinta-feira, 1º de julho, o Plano Safra 2021-2022, com destaque para o financiamento de técnicas sustentáveis, aliando a produção agropecuária com a preservação ambiental. No total, foram disponibilizados 251,12 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional, o que representa uma alta de 6,3%, mais de 14,9 bilhões de reais em relação à safra anterior. O financiamento da atual safra poderão ser contratados pelos agricultores de 1º de julho deste ano a 30 de junho de 2022. As informações do Plano Safra 2021-2022 estão consolidadas com o Manual de Crédito Rural do Banco Central. Seguindo com as notícias, vamos falar aqui de um retoque econômico na região. Puxada pelo setor de serviços, Caxias do Sul abre 500 vagas de emprego durante o mês de maio. Caxias do Sul foi a cidade da região da Serra que mais abriu postos de trabalho, segundo os dados do CAGED. 543 postos no total, concentrados a maioria no setor de serviços. Bento Gonçalves foi a segunda em admissões, que criou 339 novas vagas. E apesar do desempenho positivo,
Vacaria encerrou 928 postos de trabalho devido à demanda sazonal da colheita da maçã. E em maio, em Caxias do Sul, foram registradas 5,8 mil admissões e 5,3 mil demissões. O saldo positivo reitera a recuperação econômica da região da Serra. E falando sobre agricultura ainda, o Plano Safra prevê um volume recorde de recursos para agricultores da região. O Banco do Brasil destinará 135 bilhões de reais para a safra 2021-2022. O valor é 17% maior do que aplicado na safra anterior. Isso significa mais recursos para a agricultura de pequeno e médio e grande porte. Com isso, a instituição bancária pretende garantir o dinamismo no acesso ao crédito. O banco vai operar com as taxas divulgadas na semana passada durante o anúncio do Plano Safra do Ministério da Agricultura. Pequenos produtores rurais no âmbito PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, contarão com juros entre 3% e 4,5%. Apenas na Serra Gaúcha são 5 mil pessoas ligadas ao setor beneficiado. E neste aspecto, o superintendente regional do Banco do Brasil, Pablo Damasceno Ribeiro, destaca que a agricultura familiar é uma forte característica da região serrana. Muito bem, Beto Guidini, nós temos que relembrar os nossos patrocinadores, porque eles trazem a partir de agora as cotações e os índices do mercado financeiro. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Piantare, viveiro de mudas em Nova Bassano. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. Os mercados Porta, onde a sua saúde e satisfação é o que importa. Unimed, Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Adilnet Telecom com Adil Fibra, Adil Fone, Adil TV e Franco Moda Masculina, onde moda, estilo e bom preço andam juntos. Beto, cotações. Começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,09. O euro a R$ 6,04 e Libra R$ 7,05. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 159,50, mínimo R$ 149,00. O milho máximo R$ 88,00, mínimo R$ 76,00. O arroz máximo R$ 71,80 e mínimo R$ 68,30. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 296,50, mínimo R$ 285,20. Arroba da vaca máximo R$ 279,50 e mínimo R$ 269,00. E olha lá, a Ibovespa no dia de ontem fechou em queda de 0,55 na casa dos 126 mil pontos. Dow Jones em Nova York alta de 0,44 e a bolsa eletrônica Nasdaq alta de 0,81. Nesse momento, os mercados europeus operam de forma oscilante, tendo quedas expressivas registradas principalmente em Londres. E Nikkei em Tóquio já encerrada, alta de 0,16 e o chinês Xangai queda de 0,11. Agora são 9 horas e 27 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa, voltamos já. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café. Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata. De Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed, Vale das Antas. Na Tá Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Piantare, viveiro de mudas.
Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. E estamos de volta com a sua central de notícias e informação. E já falamos da região, do estado, agora vamos falar aí, obviamente, das notícias internacionais. O que é fato no mundo nessa manhã de terça-feira, Beto Guidini? Isso mesmo. Agora são 9h31 e começamos com a notícia de que o Papa passa bem após cirurgia e ficará cerca de uma semana internado, diz o Vaticano. O Papa Francisco está bem após passar por uma cirurgia e ficará hospitalizado por cerca de uma semana, anunciou o Vaticano na segunda-feira. O pontífice foi internado em um hospital de Roma na manhã do domingo para uma cirurgia no intestino grosso. A operação foi realizada para reparar uma estenose desventricular, um estreitamento do cólon que dificulta a passagem das fezes. Segundo as informações também, ele deve permanecer hospitalizado por cerca de uma semana, salvo se houver complicações, completou a nota. E o boletim também divulgou na noite que ele já havia dito que o Santo Padre reagiu bem à operação realizada sob anestesia geral. E há uma semana, Papa Francisco diz que seus fiéis orassem de uma maneira especial para ele. O Papa precisa das suas orações, afirmou o pontífice. Muito bem, Beto, e vamos mandar um abraço para Dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, que no embalo do Supremo Pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana, manda uma abençoada terça-feira para todos nós. Obrigado. Seguindo com as informações, a Sputnik V, a vacina de fabricação russa que está sendo usada na Argentina, alcançou 86% de eficácia, de acordo com um epidemiologista. Enio Garcia é brasileiro e chefia aí o combate à pandemia no país vizinho.
Ué, os argentinos botaram um brasileiro para cuidar da pandemia lá na Argentina? Brasileiro, né, Thiago? E ele está à frente dos estudos sobre a eficácia do imunizante russo. E, segundo as informações repassadas, apesar da Sputnik não ter sido aprovada no Brasil por uma série de condições da Anvisa, segundo o chefe da assessoria do Ministério da Saúde na província de Buenos Aires, é comum encontrar aí nos postos de saúde quem prefira tomar a Sputnik V do que a AstraZeneca, isso lá no país portenho. E Garcia também informou que está à frente de um estudo naquilo que se chama vida real, é quando a vacina vai ao público, que garante a segurança e eficácia do imunizante russo, que alcançou, segundo as estimativas, 86% de proteção para casos graves em pessoas que tomaram as 2 doses da Sputnik V. E o Uruguai está prestes a vacinar totalmente 50% da sua população. Com quase 50% da sua população totalmente vacinada contra a Covid-19, o Uruguai começa a superar seu pior momento da crise, vivido em abril e maio, exibindo uma clara melhora nas taxas da pandemia. No entanto, permanece em alerta para a ameaça da variante Delta. Em apenas um mês, o pequeno país sul-americano de 3,5 milhões de habitantes reduziu significativamente o número de casos ativos da doença, passando por um pico de 36.121 no final de maio para 13.657 na sexta-feira. Dessa forma, nos últimos 10 dias, uma média de 1.430 infecções diárias, longe do recorde de 4.604 novos casos alcançados no dia 21 de maio. E o número de pacientes com Covid em terapia intensiva mostra que, por sua vez, uma forte redução, passou de um pico de 587 pessoas em 2 de junho, número que representa 56% da ocupação total de leitos de terapia intensiva para 270 na sexta-feira. E nas mortes, a variável que era mais de tempo de referência de altos e baixos na gestão da pandemia, mudanças também são vistas. E seguindo com as notícias internacionais, também aqui na América Latina, a Venezuela de Nicolás Maduro dá um ultimato ao consórcio COVAX, que é organizado pela OMS. Ou mandam as vacinas ou devolvem o dinheiro. Nicolás Maduro afirma que o país pagou 120 milhões de dólares para integrar o mecanismo da Organização Mundial da Saúde de distribuição das vacinas. E ele declarou no último final de semana que o consórcio internacional está falhando com a Venezuela, que cumpriu todos os seus lados, mas segue aí com acesso bloqueado às vacinas. Segundo as informações, no mês passado, polêmicas tomaram conta da discussão, quando Maduro pediu ao presidente americano Joe Biden o desbloqueio de 10 milhões de dólares destinados à compra da vacina, que estão bloqueados na Suíça por conta de investigações envolvendo o governo venezuelano. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes, acumula 276 mil casos de Covid e 3.200 mortes, segundo os dados oficiais que são questionados pela organização Human Rights Watch, que considera a existência de uma subnotificação no país. E o processo de vacinação em massa segue lento na Venezuela. Segundo Nicolás Maduro, 11% da população foi imunizada, embora a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, aponta que apenas 224 mil pessoas na Venezuela receberam o imunizante. E a Rússia tem um recorde de mortes por Covid-19 em um dia. A Rússia renovou o recorde de número diário de mortes de coronavírus pelo 5º dia consecutivo no sábado. Entre os dias que registrou 697 óbitos em decorrência da doença, além de 24.439 novos casos da Covid-19, o volume mais alto em 24 horas desde janeiro. Mais da metade dos diagnósticos ocorreram na região metropolitana de Moscou e São Petersburgo, segundo as autoridades sanitárias. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, admitiu que a situação é tensa em várias regiões, mas negou planos de decretar um novo lockdown nacional. Desde o início da pandemia, a Rússia teve 5.600 milhões de infecções confirmadas e 187.262 mortes. Já no Reino Unido, a variante Delta já ameaça o processo de relaxamento das restrições à mobilidade.
Os planos iniciais previam a suspensão de todas as medidas até o dia 19 de junho. E agora, mas a prorrogação por causa da mutação forçou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson a adiar o prazo em um mês. E Beto Guidini, essa notícia que vem da Rússia, ela chama a atenção. O país russo aí foi um dos primeiros a começar a sua imunização, tendo uma vacina própria, que inclusive é exportada para outros países. E agora, um novo recorde de contaminações e óbitos são trazidos à tona a partir dos dados oficiais do governo russo. Nós temos que saber que na pandemia não existe regra clara sobre o final dos episódios. Nós lidamos com uma variante biológica que atua de forma autônoma e não respeita os critérios de tempo ou fronteira impostos pelo ser humano. Agora basta saber se essa onda de contaminações na Rússia vai novamente crescer nos demais países na medida em que a vacinação avançou. Mas nós temos aí o problema causado pela variante Delta, que tem origem na Índia e que pode ainda dar muita dor de cabeça. Em declaração, no dia de ontem, Boris Johnson, premier aí da Grã-Bretanha e da Inglaterra, à frente também do Reino Unido, declarou que a volta à normalidade será feita de forma gradativa e deu um alerta aos cidadãos ingleses, que se estende de forma geral a toda a população mundial, na medida em que a Inglaterra é o país mais adiantado na vacinação. Ele disse: nós iremos relaxar as medidas restritivas, mas vocês aprendam a conviver com o coronavírus. O que dá a entender, Beto, que ainda vai longe essa pandemia de ser terminada. E agora vamos para os boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Casos ativos são 79, casos novos são 31, confirmados em UTI 4 e óbitos confirmados 51. Pela cidade de Fagundes do Varela, casos ativos 11, em isolamento 11, hospitalizados 1, óbitos 4. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 17, casos em isolamento e monitorados 35, óbitos 4. Pela cidade de Veranópolis, 180 casos ativos, hospitalizados 7, em outros hospitais 7 e óbitos 57. Pela cidade de Paraí, casos ativos 89, casos de internações 3, em monitoramento 93 e óbitos 19. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 1, casos em isolamento domiciliar 3, casos suspeitos 1 e óbitos 1. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 19, hospitalizados 2, casos em isolamento monitorados 108 e óbitos 13. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos ativos 1, e em isolamento domiciliar 1, em isolamento hospitalar não temos nenhum, e óbitos 5. Cidade Nova Araçá, casos ativos 7, isolados 14, casos hospitalizados 1 e óbitos 10. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 16, casos hospitalizados 5, óbitos 13. Pela cidade de Protásio Alves, casos ativos 14, casos isolamento domiciliar 78, internações não temos nenhum e óbitos 5 óbitos, Thiago. Muito bem, Beto Guidini, a gente segue acompanhando os detalhes epidemiológicos aqui em toda a região. E agora temos uma matéria especial para combinar com o frio, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 42 minutos. Você sabia que Nova Prata já teve um café local, com torrefação e tudo? Pois é, o café Paradinha, famoso em sua época, e o café era lembrado até hoje. E nós vamos entender mais sobre a sua história nesta reportagem. Você tem hábito de tomar café?
pois hoje nós vamos te apresentar a história do Café Paradinha. Iniciou lá em 1961 aqui, no município de Nova Prata. Essa história a gente te conta porque até meados de 2000 esse café era sucesso no nosso município e em toda a região. Vem com a gente e vamos conhecer um pouco mais sobre essa história. Ele não começou direto com torrefação e torrando o café. Ele comprava o café torrado de um amigo de Porto Alegre e aqui ele tinha um moinho simples, uma peça ali na casa do meu pai, que é onde era o consultório do meu irmão, na frente, e ali ela tinha um moinho e moía o café e ensacava e começava a vender. Foi ali que começou. Aí começou a sair, ter freguesia, tudo bem, né? Aí, ali ele tentou para pôr a torrefação dele. Aí, só que naquela época a torrefação não era assim, tu chegar e eu vou botar esse negócio. Não, era tudo controlado pelo Instituto Brasileiro do Café, o IBC. Para ele conseguir a marca e para conseguir poder trabalhar, ele foi para o Rio de Janeiro, naquela época, conversar com as pessoas. Ali ele conseguiu o registro do IBC, que era 007, onde ele não esqueça. Aí, então ele veio, começou com uma máquina velhinha, começou aonde é o Detran ali ele começou, alugou uma peça e começou a torrar o café. E aí seria mais fácil torrar o café e sacar e começava a vender. Como isso é interessante, e naquela época o IBC era controlado, tanta região, eles davam tantas sacas por mês, pelo preço especial, era o IBC que fornecia. Aí ia buscar, chegava, tudo registrado, e os fiscais vinham seguido nos visitar, para ver como é que estava, como é que não estava. Era muito trabalhoso. Aí começou a vender. Mas ele não tinha carro. Ele começou a vender e ele ia e sacava tudo num saco de linhagem e pegava um outro saquinho para ir vender. Ia de ônibus, por exemplo, até Veranópolis. Lá ele deixava num amigo todos os sacos que te levava de café e pegava um saquinho. Então minha mãe deu um saquinho branco para ele, porque nós namorávamos naquela época, para não sair com linhagem nas costas. E o talão, e ele passava a pé, armazém por armazém, né? Mercado, para vender. Começamos assim. Aqui ele fazia o mesmo, aonde ele ia era vendido assim. Aí como o negócio estava indo mais ou menos, ele comprou terreno aqui, esse é onde é que tem o pavilhão. E foi uma aventura. Antes disso, ele conseguiu comprar uma caminhonete também. Mas ali foi uma investida corajosa, digo, né? Teve muita coragem, construiu o pavilhão, comprou uma máquina para torrar café, naquela época era moderna, um moinho maior, né? Digo maior, e ali era tudo artesanal. Torrava o café, depois vinha, moía, ensacava, colocava em embalagem, a gente acondicionava depois aqui dentro do porão, né, para não ficar lá, porque não tinha muito espaço lá. E assim ele começou a vender. Ele vendia em Bento Gonçalves, Veranópolis, Cotiporã, Fagundes Varela, Nova Bassano. Ele chegou a ir até em Passo Fundo também, todos esses... Nova Araçá, Paraí, aí São Jorge, Protásio, Guabiju, todos esses lugares ele vendia café. Pela colônia ele conhecia os travessão, né? E passava para facilitar chegar em cada município e vendia o café. O IBC controlava muito o café, controle de qualidade, tudo. Porque se eles levavam a amostra, você não estava de acordo, já vinha reclamação. O livro
o IBC fornecia, tu tinha que registrar tudo. Chegava uma carga de café de 100 sacas, tu tinha que botar 100 sacas, tantos quilos, que correspondia a 6.000 quilos. Todo dia a gente torrava 6 sacas de café, tu tinha que registrar 6 sacas, 360 quilos. Quanto quebrava? 20%, então 72, né? E quanto ficava do café? E também tinha que fazer o que ele saía para a torra naquele dia, o que era condicionado, quantos sacos. Então tu tinha que ter o estoque de torrado, tu tinha que ter o estoque de ensacado. Era tudo controlado. E tudo o que tu vendia num dia, tu tinha que subtrair no estoque e indo assim, até todo mês. Todo dia eu tinha que fazer esse controle, era eu que fazia. Tem um monte de livro ali. O IBC foi, até que eles também nos diziam, os fiscais, olha, Paradinha, não sei, ou com o tempo, essas torrefações do interior menores, elas não vão conseguir, porque essas grandes de São Paulo, que tem Melita, todos esses cafés que tem, eles vão tomar conta. E foi o que aconteceu. O IBC também terminou, né? Deixaram a fiscalização. A gente continuou até que pôde, mas ele ficou doente, aí não dava mais, querida. E também aí começou a entrar, que nem eles tinham falado, né? Os fiscais, muito café de tudo que era lado. Então, os menores eram esquecidos. Por exemplo, cidade grande já não ia. Mas o café, depois de muito tempo que nós paramos, muita gente procurando café. O café do Paradinha. E assim foi a nossa vida. Aí ele ficou doente, nós paramos. Eu trabalhei ficando muito como empregado. Depois não dava mais, ele vendeu o seu paludo, que ele botou junto lá na ervateira, lá no Aragata, mas também ele não conseguiu, terminou ali, o Café Paradinha. Né? Mas foi muita luta, muito trabalho. Não pense que foi. E nós tivemos a infelicidade uma vez, ele comprou uma carga de 100 sacos de café em São Paulo. E tu acredita que o café veio ruim, não dava para tomar. Aí o IBC proibiu torrar aquele café. Tu imagina o prejuízo que nós tivemos. Todo o café foi jogado fora, a gente perdeu muita freguesia naquela ocasião, mas com luta a gente conseguiu refazer tudo de novo. Se erguemos, mas não foi fácil. Aí a gente também passou. Basta dizer que nós tínhamos começado essa casa e tivemos que parar com a casa, porque não tinha, né? A sorte que eu estava morando lá na minha mãe e eu trabalhava e a gente tinha dificuldade financeira naquela época bastante, mas a gente se ergueu, viu? Trabalhando com luta e fomos. Conseguimos estudar os filhos, que era o nosso sonho, todos eles têm curso superior, criamos uma família maravilhosa, tudo bem. Unidos, que nem ela falou antes, um se preocupa com o outro e assim vai, né? E sempre juntos nós estamos. Quando dá, nós sempre estamos. E sempre se ligando, e se vendo pelo WhatsApp, tudo isso aí. Isso aí é a nossa família. E o café foi toda essa luta. E o IBC depois, mas era tudo controlado, vocês não imaginam que era fácil. Quando tu via os fiscais estavam aí, e às vezes eu estava até com o livro atrasado, porque eles olhavam o livro, porque também não era fácil, né? Filhos, e era eu que fazia, né? Eu sei que quando nós casamos, veio um amigo dele de Porto Alegre, e ele me ensinou no dia do casamento a fazer um livro de controle, o Seu Barato de Porto Alegre. Ele me ensinou. Tivemos pessoas muito boas que nos ajudaram.
Um tio meu velhinho começou, depois uma outra pessoa. O Valdemar Zanelato nos ajudou muito, foi nosso colaborador. Depois tivemos outros, mas que são em destaque. O Adolfo Farina, ele ficou mais de 30 anos trabalhando com a gente. E ele faleceu agora faz 1 mês e pouco. Ele foi até pai para os meus filhos, sabe? Porque ali a torrefação, e ele cuidava também, né? Você fazia e os guri. E meus filhos, minha filha, não ficavam sem trabalhar. Eles iam para o colégio. Então o Justino era o mais velho e ele dizia: mãe, a gente vai para a aula, porque eles iam na fábrica ajudar a sacar, entendeu? Ou pesar. Quando não tinha tarefa muito grande na escola, eles iam toda manhã lá trabalhar. E a aula era de tarde, ou vice-versa, né? E aí ele dizia: mãe, a gente toma banho tudo, mas vai para a aula e todo diz que cheira de café. Eu disse: meu filho, é ali que vai sair o futuro de vocês. E não tem nada que cheirar, não é sujeira. E era isso aí. O pequeno também, a Anne também, não muito lá, mas ela ajudou sempre aqui dentro de casa. Como era a fábrica Torrefação e Moagem de Café Paradinha? Ela era uma indústria totalmente manual, ela tinha um funcionário, nós atendíamos a região de Nova Prata e cidades vizinhas e tínhamos uma produção mensal de algo em torno de 3 toneladas de café moído e embalado. Eu não cheguei a trabalhar com o meu irmão na torrefação, porque nós temos 11 anos de diferença de um para o outro. Eu sou o mais novo da família. Mas todas as tardes, eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde, quando nós moíamos e pesávamos os sacos de café, as embalagens de 250 e 500 gramas, eu sempre estava na parte da tarde ajudando na moagem e na embalagem desse café. Quando eu trabalhava à tarde, lógico, eu não ficava com cheiro de café para ir para a escola. Mas quando tinha torra de café, que era 1 vez por semana, e essa torra ela funcionava, iniciava às 6 da manhã, era normal eu passar na torrefação antes de ir para a escola. E aí sim eu ficava com cheiro de torra de café. Mas era tranquilo, todo mundo sabia, as pessoas na cidade gostavam de passar na torrefação para sentir o cheirinho, o aroma da torra do café de manhã cedo. Eu trabalhava na torrefação desde o recebimento do café cru e da torra, eu ajudava quando era possível nas férias. É a parte mais difícil do café, saber o ponto da torra, mas no restante eu ajudava e sabia fazer todos os processos. Havia gente que dizia para mim: nossa, eu tomaria café o dia inteiro. Só que para quem está dentro de uma torrefação de café, manuseando o café o dia inteiro, sentindo o odor do café o dia inteiro, eu praticamente cresci sem tomar tanto café quanto todo mundo pensa que eu tomei. Eu preferia tomar um leite com achocolatado do que um café puro. O pai ele sempre tinha a preocupação em comprar os melhores grãos de café que estavam disponíveis no momento em que ele estava fazendo a compra. Ele sempre se preocupou com isso, em oferecer um produto de qualidade. Então eu poderia definir como, não quero dizer qualidade, tá? Mas eu acho que era um sabor família, todo o envolvimento da família que tinha naquele negócio. São tantas histórias, tantas saídas para vender café com o meu pai, nos mercados, nas cidades vizinhas. Então o que me marcou era o relacionamento que o meu pai tinha com os seus clientes. Quem conheceu o seu Paradinha sabe que ele era tinha um jeito único, gritalhão, festeiro. Ele chegava em todo lugar e animava, botava as pessoas para cima. Então, o que me marcou foi esse jeito dele de chegar em todos os clientes, comemorando, brincando, saltando, gritando. E dessa forma ele foi construindo muitos amigos na região. Então, o que me marcou foi o espírito de alto astral e de amizade que o meu pai tinha
para com todos. Eu acho que a maior lição que eu tive de vida foi de luta, foi de batalha, de correr atrás dos seus sonhos. Muitas pessoas conhecem a história do meu pai, sabem que ele chegou no Brasil com uma mão atrás e uma na frente. Ele sempre acreditou nesse negócio, foi atrás e conseguiu construir a torrefação. E além disso também eu poderia contribuir de quem puder colocar os seus filhos, a responsabilidade do trabalho, da própria responsabilidade do seu filho, para que ele possa ter um exemplo. Eu acho que isso contribui para que sejamos cidadãos melhores. Muito bom, um bom cafezinho para aquecer amanhã e despertar. Pena que não pode ser mais aí do café Paradinha, mas que teve muita história aqui em Nova Prata. E Beto Guidini, para a gente encerrar, tem uma notícia que parece que saiu dos livros de ficção. Isso mesmo, Thiago. Fukushima se tornou o lar de javalis híbridos radioativos, diz um estudo. Mais de uma década após o terremoto seguido de tsunami, que causou o derretimento de um dos reatores da usina de Fukushima, um novo estudo indica que diferentes espécies de vegetais e animais prosperaram na região devido à ausência dos humanos evacuados no local logo após o incidente. Dentre os animais estão, segundo o portal de notícias Inverse, porcos domesticados que se reproduziram com javalis, criando animais híbridos que no Brasil são conhecidos como javaporcos. O fator preocupante, já que alguns animais da região, mesmo após tanto tempo, ainda podem ser radioativos. Donovan Anderson, estudante de PhD da Universidade de Fukushima e coautor do estudo sobre o surgimento dos híbridos de porco e javali, diz que, embora os humanos ainda não possam retornar para casa, a vida selvagem sobrevive na paisagem abandonada. Beto Guidini, essa história mais parece o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, quando os porcos aí se tornam sapientes e subjugam a raça humana. Será que o princípio tá com os javalis radioativos de Fukushima, Beto? Tá chamando a atenção desse lado, né, Thiago? Não, olha, a gente não pode duvidar mais de nada que aconteça, porque não há limites. Depois de 2020, tudo é possível. E nós vamos nos despedindo, porque o tempo já bate a sua hora no nosso relógio. Agradecendo a sua audiência nessa manhã e quem nos acompanha nas reprises também. O Conecta News retorna quarta-feira, às 8 horas da manhã. Uma ótima terça para você, Beto Guidini, e para quem nos acompanha de casa, um abraço. Para você também, Thiago, para os nossos telespectadores. Lembrando que a previsão do tempo para essa terça-feira será de sol. Com algumas nuvens, não chove. A mínima de 7 graus, já a máxima poderá chegar aos 20 graus. Neste momento fazem 10 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta quarta-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, cuidem-se. E até lá!